tá bem, tá bem. Vamos começar então? Vamos começar? Não. Peraí, eu vou tentar. Começamos nos encomendando a Deus, ao Divino Espírito Santo, pedimos a sua presença, a sua luz, que Ele nos ilumine, nos oriente, nos guarde, ajude-nos a não dizermos muita bobagem, né? Porque o assunto é realmente espinhoso, trata-se de futuro, e o futuro só a Deus pertence. Vamos pedir que Nossa Senhora, então, reze conosco, ela que está ela que é a suprema comandante deste tempo, ela venha conosco, nos ajude, nos inspire, nos oriente, seja a nossa moderadora também. Aliás, então, começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, deixa-me dizer a história um pouco dessa live. Assim, primeiro vamos combinar algumas coisas, então, né? Vamos combinar antes que eu comece mesmo. Estava pensando em não demorarmos mais de 1 hora. Então, às 9h30 nós encerramos. Talvez não possamos fazer tudo hoje, acredito mesmo que não vai dar. Aí faremos uma segunda parte depois da Páscoa, né? Ou vamos ver, né? Mas acho que depois da Páscoa. Na semana que vem temos que nos voltar toda a semana para a Páscoa. E vou deixar claro isso aqui gravado no YouTube, no Face, enfim, nos meios de comunicação. Nós temos 2 moderadoras conosco, a Gleice e a Ana, aqui da comunidade. E nós estamos pensando assim, se as pessoas quiserem fazer alguma intervenção, tiver alguma pergunta para fazer, elas vão moderando isso, vão vendo o que realmente deve apresentar-se logo, né? E interromper como que a explanação, ou então depois elas selecionam aquilo e no fim nós voltamos. Aliás, nós vamos no fim depois de 1 hora, isto é, às 9h30, 20 para as 10, nós fazemos então completas, né? Então vai ficar bem a noite assim, não mais do que isso, nos ocupemos. Dizia, da gênese desta live, na verdade eu tenho já alguns vídeos colocados de uma live bem longa, que leva cerca de 6 horas, que eu comecei a gravar. Eu sou assim, tem que ter tudo na hora do insight. Assim, passou daquilo eu já perco o interesse. Então, há alguns anos, né, não é de hoje, nem do ano passado, eu tinha este insight, essa inspiração, e comecei a fazer palestra para algumas pessoas aqui em casa mesmo, e depois gravei alguns vídeos, mas não às 6 horas ainda, e no fim, por causa dos aparelhos, naquele tempo eu recebi uma filmadora, mas depois ela não nos alegrava, chegava 30 minutos ela interrompia, e assim, depois ela estragou, eu fiquei sem os aparelhos, foi muito difícil, no fim eu desgostei, e nunca mais dei importância para aquela, mas eu podia retomar ainda e fazer, porque é bem interessante. Alguma coisa eu direi hoje, né, como abertura. Mas a live de hoje como tal se suscita quando na comunidade de Whats, onde nós partilhamos tanta coisa, apareceram duas cronologias da última semana de Daniel, né? 2 cronologias.
uma dito, a última semana de Daniel, outra dito reinado do anticristo, 7 anos reinado do anticristo. Nem sei dizer os autores, nem fui atrás disso, porque não importa. Mas o interessante foi que, na mesma hora, quer dizer, tudo no mesmo dia, um dia depois do outro, não mais do que isto, também se publicou, agora não sei dizer em qual site, acho que se publicou lá uma matéria de um jornalista espanhol que é interessado em assuntos de escatologia, Damião Galerón, que depois se partilhou também na comunidade. Então, por tudo aquilo, eu digo, vou falar alguma coisa, sobretudo sobre este primeiro mapa aí da Semana de Daniel e o cisma. A Semana de Daniel, né? Então, mas é preciso ter uma visão assim, maior da história, sobretudo com a sua partição feita pelas Sagradas Escrituras. Vejam como Jesus, as Escrituras são perfeitas, gente. As Escrituras são perfeitas, realmente uma coisa maravilhosa. Jesus, veja, é o próprio Senhor Jesus que nos manda, que nos chama a atenção para Daniel. Tá? Quando ele vai falar o seu discurso escatológico lá em Mateus, ele diz isto, vejam lá, no versículo 15 do capítulo 24 de Mateus. De que fala o profeta Daniel. Dizer, de que fala, cita expressamente Daniel. Dizer, quem quer entender, que o leitor entenda, dizer, que o leitor entenda. Quer dizer, quem quiser entender escatologia, não deve, com certeza, pela palavra de Jesus, não é qualquer um, desprezar Daniel e aquilo que ele escreve. Então, por isso a Semana de Daniel nós chamamos. Mas claro que Daniel faz uma divisão da história sagrada, da história sobretudo do povo judeu, viu? Não é da igreja, é do povo judeu. É sobre esse ponto de vista. Ele faz isto depois de dias de oração, de jejum, ele mesmo diz, se retirou, foi fazer oração, jejum, silício, cinza, e pedido a Deus, e oração, e oração, e oração. E então veio Gabriel, o anjo, e fez a revelação para ele. Utilíssima para todos nós, fez a revelação, dizendo como seria agora o fim, a história, como seria a história. Nós temos isso no capítulo 9, nos versículos 24 a 27. Olha, isso aqui estava faltando. Capítulo 9, 24 a 27. Então, também. Então, fazer atenção a essa profecia de Daniel, no capítulo 9, 24 a 27. Já no capítulo de abertura, no versículo de abertura, versículo 24, ele diz que, é muito preciso, hein? Que Deus tinha assinalado para o seu povo 70 anos, uma semana de 70 anos. 70 semanas. 70 semanas, diz assim, 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa. 70 semanas foram fixadas. E aqui é que entra o estudo deste nosso autor aí, tão interessante, Damião Galerón,
porque ele nos lembra com muita precisão que Deus, isto é, o Daniel, não segue o calendário gregoriano, que é uma coisa de São Gregório, recente. Né? Não, ele segue o ano lunar dos judeus. Então, quando nós falamos nas semanas, e até o Galeão diz que, de fato, a divisão do tempo não segundo os nossos meses, mas seguindo o Sol, né? Mas seguindo a Lua, torna o calendário mais preciso, né? Ele afirma. Então, essas 70 semanas devem ser contadas cada semana de 7 anos. Então, o cálculo é este. Quer dizer, cada semana das 70 são 7 anos. 7 vezes 70 dá 390. Né? Dão 390 anos. E isso que é interessante, ele assinala quando iria começar este tempo dado ao povo judeu. Esse tempo começa quando Artaxerxes, rei da Pérsia, baixa um decreto liberando Neemias, dando um salvo-conduto a Neemias para que ele possa vir a Jerusalém, voltar para a Terra Santa, Jerusalém, e começar a construção do templo. Ali se assinala, então, era o ano 445 a.C. Ali se assinala o início destas semanas de anos. Né? Se nós contarmos, é muito interessante que no versículo 25, O padre estão dizendo aqui que é 490 anos. Aí, 490 anos, sim. Em 445 começa a contar os 490 anos. Eu também disse que era 490 anos, mas ele começa a contar em 445 a.C., que é quando Artaxerxes dá o decreto, liberando Neemias para voltar ao Monte Sião e ali construir o segundo templo. Né? O templo de Salomão já tinha sido destruído, então o segundo templo. No versículo 25, Daniel segue falando que essa reconstrução se daria num período de 7 semanas. Então, 7 semanas se daria para a construção deste templo, esse primeiro espaço de tempo. E depois transcorreria ainda outras 62 semanas até o aparecimento de um príncipe ungido. Que para nós é claríssimo, para os judeus não, para os judeus não. Mas para nós é claríssimo que esse príncipe ungido não é outro senão nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas é assim, é acertado matematicamente. Se contar ano a ano, 7 anos cada semana, chegamos realmente a Jesus Cristo. Chegamos, na verdade, a paixão, a semana que vem, a paixão, a morte de Jesus. Chegamos a este momento. Então, se nós somarmos aí, nós temos 7 semanas para a reconstrução do templo e depois 62 semanas para que o ungido oferecesse o seu sacrifício. 62 mais 7 dá 69. 69 para 70 falta uma semana. Falta uma semana. Na verdade, aqui eu já vou apontando que... Bom, quero dizer que eu também posso errar, gente. Eu já dizia antes, aqui é um terreno pantanoso, difícil. A gente tem que ler, estudar, rezar.
e voltar de novo muitas vezes, e cada vez a gente vai crescendo no entendimento de Deus. Mas tem coisas que, como digo, é matemática, simples matemática. Aqui a gente pode pegar uma caneta e vai contando os anos. Né? Então, 62 mais 7, 69. Falta uma semana. Mas não será a semana sobre a qual eu quero falar e que está aqui no cartaz. Né? Não será essa ainda. Né? Não será essa ainda, como veremos. Né? É interessante isto. Interessante isso. Se nós lermos o livro da trilogia de Bento XVI, ele faz uma descrição muito bonita. Eu já falei disso várias vezes em alguns sermões. Né? Ele faz uma descrição muito, muito bonita, muito perfeita do cerco de Jerusalém, no ano 70, a tomada daquilo por Tito, e de como, de fato, sobre Vespasiano, né? E como, de fato, o dia que cessou o sacrifício perpétuo, como se chama, né? Dramático para os judeus, há anos já cercados pelos romanos, e com todo o esforço que fazem para continuar o serviço do templo e da oração, acreditando tanto chega um dia que não tem mais oferenda. O povo já passando fome, a escassez de alimentos já há muito tempo fazia sofrer o povo, e até que chegou a hora que o próprio sacrifício já não podia mais ser oferecido por falta do que oferecer a Deus, né? Os seus sacrifícios de animais. Né? Então, mas veja, na verdade, aquele sacrifício já não tinha valor mais nenhum diante de Deus. Vocês dois, por favor, pai. Aquele sacrifício não tinha mais valor algum diante de Deus. É uma notícia que nós lemos, e é muito interessante ler isto em Lucas. Deixe-me ver se eu acho aqui rapidamente, eu deixei anotado. Em Lucas, quando se dá a notícia de que, tendo Jesus morrido, assim, aqui é na paixão, tendo Jesus morrido, onde é que está? Tendo Jesus morrido, aqui, ó, a morte de Jesus. Diz aí, ó, capítulo 23, versículo 45, diz: tendo desaparecido o sol, eu vou ler esse trechinho ainda, né? Tendo desaparecido o sol, claro que aqui se fala do sol físico, que ficou noite, e isso também para nós é importante, na hora da morte de Jesus, mas para nós podemos tomar como significando tendo desaparecido Jesus, ele tendo morrido, né? Tendo desaparecido o sol. Segue lá o versículo, o mesmo versículo ainda. O véu do santuário rasgou-se ao meio. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Isso é uma notícia esplendorosa para nós. Né? Quer dizer, agora não é mais o sacrifício de animais que vale diante de Deus. Há um único sacrifício, este perpétuo, de valor eterno diante de Deus, que é a morte do Cordeiro Pascal, do Cordeiro Imolado, de Jesus nosso Senhor. Não era mais lá no templo, naquela Páscoa,
que se oferecia um sacrifício agradável a Deus, mas lá sobre o Monte Calvário, lá se oferecia, e somente lá se oferecia um sacrifício verdadeiramente agradável a Deus. Isso é muito importante. E também com isso se interrompe a contagem das 70 semanas de Daniel. Tá? Preste atenção nisso. Se interrompe a contagem. Parou, ali parou a contagem das 70 semanas de Daniel 9, 25. Ali parou. Né? Justamente a 62ª semana é na morte do ungido. Vamos ver aqui em Daniel como ele diz isso, versículo 26. Né? Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado. Um ungido será eliminado. Jesus Nosso Senhor. Aqui se conta, então, as 69 semanas. E é interrompida a contagem. Para o tempo cristão, como é que vamos fazer a divisão da história do tempo cristão? Até aqui a divisão da história do tempo judeu. Mas e para o tempo católico? Como é que nós vamos fazer a contagem do tempo? Aqui nós temos que nos valer do Novo Testamento, da palavra de Jesus, né? Dos Santos Evangelhos. Né? Temos primeiro, na tradição da igreja, né? Temos primeiro aquele período de perseguição, né? Até o edito de Constantino, 32, tá? Então, 332, né? Então temos esse primeiro período, esse período tremendo de perseguição contra a igreja. Esse é o primeiro período que nós podemos assinalar. Um outro período que nós devemos assinalar, se encontra na Bíblia. Eu faço questão de falar nele porque há tanto equívoco, e nisso todos devem se confiar em mim e na interpretação que eu dou, né? Que eu faço das Sagradas Escrituras, podem ter certeza. E vão encontrar isto lá em Apocalipse, capítulo 20, isto é, os 1000 anos. É lindo aquilo. Um dia eu podia sentar com vocês e meditar Apocalipse 20. Sim, ali nós temos Apocalipse 20, isto é, os 1000 anos da igreja, da glória da igreja. Né? A começar, como sempre digo, a começar pela conversão de Clovis, o Franco. A França, hein? Olha a França. A começar ali, a contagem dos 1000 anos. Século VI, V, ali começa a contagem dos 1000 anos. E se estende até 1789, contando ainda com a Revolução Francesa, com a França na sua Revolução, a Revolução Francesa. Ali se encerra esse período que é de 1000 anos, o período da Igreja, propriamente dito. Ali se encerra. Fantástico isso, fantástico. Essa divisão da história. Né? Já não mais de Daniel, agora é com a igreja, agora é com Jesus, agora é com os apóstolos, né? Com João. Então, veja, eu sempre não gosto de falar só na França, porque temos um outro país que assinala muito bem isso aí também, que é os Estados Unidos, hein? 1776, quando consegue a sua independência. Ali também se faz essa viragem, né, do tempo da igreja para aquilo que Jesus chama o tempo das nações. Agora estamos diante do tempo das nações. Né? E em Mateus 24, 14, nós temos Jesus mandando pregar o reino no mundo inteiro, como testemunho, diz ele,
no versículo 14, no fim do versículo 14, como testemunho para todas as nações. Mas isso ainda, eu diria, é a sinalização do milênio. Né? Essa ainda é a fundamentação em Jesus, até mais do que o milênio, enfim, de toda a pregação na igreja, na perseguição e até, enfim, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Mas Lucas é que vai nos dar aí um texto que mostra bem como um título melhor para esse tempo. Lucas 21, 24c. No fim do versículo diz assim, até que se cumpram os tempos das nações. Até, assim que Jesus chama. Até que se cumpra o tempo das... Jerusalém será pisada, até que se cumpra o tempo das nações. Deixa eu ler o versículo todo. E cairão ao fio da espada, isso é 70, anos 70. E cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada por nações, até que se cumpram os tempos das nações. Assim. Então, nós temos, aí começa, com a Revolução Francesa, é que começa o tempo das nações. E nós temos aí todo esse crescimento das nações, querendo justamente fugir do jugo da igreja, se afastar da igreja, da sua luz. Na filosofia começa o tempo do iluminismo, o naturalismo. O Brasil tem sua parte nisto, porque levavam os nossos índios daqui para as cortes francesas e apresentavam os nossos índios como um homem natural. E enfeitavam o homem natural com os maiores, como se não o cristão, mas o homem natural fosse a maior beleza da criação. O homem natural, não o cristão, não o católico. É assim que eles começaram a... nós começamos a lembrar dos cultos pagãos, dos sacrifícios que lá, por exemplo, no México se fazia, e das guerras e dos fratricídios que em todas as nações os índios cometiam sempre. Então, não era bem assim, hein? Não era bem assim. É que queria se exaltar as nações e a independência delas da igreja. É isso que se queria fazer. Este que era o golpe. Aí começa, estamos aí, hein? Vem a Revolução Francesa. E aquela frase famosa que meu pai nos ensinava, que o mundo só será feliz quando, assim se dizia na época, o mundo só será liberto e feliz, fraterno, igualitário, quando o último nobre for enforcado com as tripas do último padre. Esta que era a Revolução Francesa. É isso aí, a Revolução Francesa. Isso aqui é a Revolução Francesa. Então, jogar de si o jugo da Igreja Católica. É o que se pretendia, é o que se queria. O tempo das nações. Então, esse tempo das nações é que vai até o retorno de Jerusalém. O retorno de Jerusalém. Temos aqui em Lucas uma parábola da figueira, ainda Lucas 21, 29 até 33, nós temos a palavra da figueira. Figueira é símbolo de Israel.
E Jesus conta essa parábola dizendo, vede a figueira e as árvores todas, quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes estas coisas acontecerem, este é o discurso escatológico dele, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, e esse é o ponto, hein? Esse é o ponto. Vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. É uma geração, gente. Uma geração. Como se conta, isso é o curioso, como se conta uma geração nas Sagradas Escrituras? Qual é a duração de uma geração nas Sagradas Escrituras? Tem um salmo, agora eu não lembro de cor, nós usamos isso no breviário, que diz que a vida de um homem dura 70 anos, e fato notável quando chega a 80. 70 anos vai a duração de uma vida. Fato notável quando chega a 80. Então na Bíblia se conta como 70 anos uma geração. Aqui nós temos uma ligação que eu acho que nem todo mundo percebeu, talvez nem Calderon percebeu direito. E nesse cartaz aqui, com certeza, quem fez ele também não percebeu direito. Mas nós temos uma ligação entre esta geração que Jesus diz que não passará sem que tudo aconteça, né? Essa geração, e a última semana de Daniel. Vejam lá, Daniel, o versículo 27, versículo 27, diz ali, deixa eu ver aqui, tem muita coisa interessante, mas enfim, no versículo 27, ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana e pelo tempo de meia semana para cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado pelo desolador. Então, esta que é a tal da semana de Israel, de Daniel. Esta que é a semana de Daniel. Mas essa semana não é a última. Essa semana são 70 anos. Né? Essa semana são 70 anos. Aqui há muitas referências. Também, com certeza, aquela última semana, que é os 7 anos do reinado do anticristo, como nós temos naquele segundo esquema, que não está aqui, né? Que fala do reinado do anticristo, dos 7 anos, aqui também fala, 7 anos do reinado do anticristo. Né? Na verdade, esses sete anos não é a semana de Daniel. A semana, deu para entender isso? Deu para perceber bem? A última semana de Daniel, na verdade, coincide com a última geração, aquela geração da qual Jesus falava. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. Então, é por isso que eu sempre dizia, não teremos mais de 10 anos, não. Né? Podemos ter até 10 anos, fato notável quando chega a 80. Mas mais de 10 anos, com certeza não teremos. Não teremos. Tá? E contar a partir de quando? Quando é que começa? Vamos ver. Vamos ver esse ponto que nós vamos ver agora. Quando é que começaríamos a contar esta semana, não a última de Daniel. Primeiro contamos a última de Daniel. Começa justamente quando, em 1948, em Tel Aviv, um outro Jesus proclamava o Estado moderno de Israel.
o Estado sionista, o Estado moderno de Israel. Ali começa então começa a geração 1948. Quem nasceu nesse ano, olhe para si mesmo e diz, sou da última geração. E nós todos que nascemos de lá para cá, né, somos desta última geração. 1948. 70 anos está assinalados. A última semana que faltava lá na nossa conta para as 70 semanas de Israel. Contamos 62 e mais 7 na construção do templo, 62 até o ungido, deu 69. A última semana, exatamente uma semana, isto é 70 anos, é aquela que começa em 1948, com a proclamação da criação do Estado moderno de Israel. Né? Estado moderno. Como diz as Sagradas Escrituras, que assim que seria criado o Estado de Israel, imediatamente começaria uma luta contra eles, guerra, e foi exatamente isso que aconteceu. No dia 14 de maio de 1948, se proclamou o novo Estado de Israel. E no dia 15, todos os seus vizinhos começaram a atacá-lo. Todos os seus vizinhos começaram a atacar Israel. E até hoje, agora essa semana aí, a coisa ficou feia de novo, né? Feia de novo. Então, esta aqui, na verdade, é a semana de Daniel, que coincide com a última geração indicada por Jesus. Contando o tempo final desta semana, 70 anos, quando é que nós temos o encerramento dela? 2018. 1948 até 2018. 14 de maio de 2018, nós temos ali o encerramento desta semana de Israel. Já disse, temos que ser muito humildes e muito cautelosos, né, em todas as nossas afirmações, porque diz aí, fato notável quando chega a 80. Né? Nós podemos questionar e perguntar quando na verdade começa essa aqui é a minha questão. Quando na verdade começa os 7 anos do reinado do anticristo? Quando na verdade começa os 7 anos deste reinado do anticristo? Começa... Então, nós temos aí nesses nossos autores, que nós estamos examinando, nós temos 3 respostas. 3 respostas. O nosso amigo aqui coloca, quando houver uma aliança com muitos, um tratado de paz, de aliança de Israel com muitos. O outro nosso amigo, daquele outro cartaz, do qual a sede da embaixada dos Estados Unidos, de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo, pois, Jerusalém como a capital de Israel. O que fez surgir, olha, e até hoje, viu? Isso foi uma coisa grave. Isso não foi brincadeira nem para os judeus, que lhes assinalou uma conquista muito grande. Eles têm sempre esta luta, esse desejo. Eles não vão descansar enquanto Jerusalém não lhes for oficialmente a capital. Eles querem que Jerusalém lhes seja oficialmente a capital. Não descansam enquanto isso não acontecer. E nem para os muçulmanos, os povos vizinhos. Né? Palestina, Iraque, Irã, Síria. Todos os... Erdogan reuniu mais de 50 árabes aí, numa aliança militar. E o principal inimigo é Israel. Né? É Israel, com certeza. Então, essa seria uma outra datação do início
da contagem dessa semana, dessa outra semana, a semana do anticristo. Sim, antes de tudo. A terceira, então uma é a do nosso cartaz aqui, né? A aliança com muitos. A segunda é do outro cronograma que coloca na declaração de intenção de Trump de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, reconhecendo-a como capital. E a terceira é do nosso autor aí, que nós estamos falando, o Damian Galeron. E Galeron justamente é aquele que... mas ele coincide com aquele do reinado do anticristo, o segundo cartaz que nós não fizemos, né? Que assinala como o início a declaração de Trump. Os dois coincidem, na verdade, em 2018. Porque para Galeron, termina a última semana de Daniel. Termina a última semana de Daniel. Isto é, a contagem da geração aquela na qual tudo aconteceria na palavra de Jesus. Termina os 70 anos e começaria a contar, então, o reinado do anticristo. Então nós temos aí 3 hipóteses, ainda que duas coincidam, né? A outra assinala para... Na verdade, a outra assinala para este ano. Deixa-me falar dessa aliança com muitos. Deixa eu falar dessa aliança com muitos. Acontece que ainda no ano passado, esse ano, em 13 e 14 de fevereiro, sim, esse ano ainda, isso aqui é muito, muito interessante, são 3 fatos recentes que precisamos assinalar. Ainda este ano, dia 13 e 14 de fevereiro, na Polônia, Trump conseguiu reunir 62 países, 62 nações, não são poucas, 62 nações, para assinarem um tratado de paz, e o interessante é isto, o título que diz paz e segurança, um tratado de paz e segurança para as 62 nações. Isso é interessantíssimo, né? Todos nós sabemos da profecia de Tessalonicenses, né? Quando disserem paz e segurança, então virá repentinamente sobre todos a destruição. Né? Então, Trump assina lá com 62 países. Em resposta, sai correndo a Rússia, o Putin, e reúne também lá, né? Irã, Síria, Turquia, China, todos os países árabes, né? E se reúnem e também eles assinam um tratado de paz, né? Um tratado de paz. E adivinha qual é o nome que eles dão para o seu tratado de paz? Paz e segurança. Também eles dão, né, o termo paz e segurança para o seu tratado de paz. Então nós já temos 2 tratados com o mesmo título, paz e segurança. Um feito, assinado na Polônia, promovido por Trump e 62 países, outro na Rússia, né, com todos os seus aliados. Né, todos os seus aliados. Agora, o que está acontecendo é que o famoso, isso já é famoso, genro de Trump, o Jarek, né? Famoso, que é judeu, né? E tem muita influência num lado quanto no outro, entre os judeus, muita influência entre os judeus e muita influência no governo de Trump. Né? Ele morava com ele lá na Casa Branca, né? O genro.
Então, aos cuidados deste estava justamente, ficou aos cuidados dele, a promoção de um tratado de paz de Israel com os seus vizinhos. Eles estão trabalhando há tempo. Né? E já chegaram a uma conclusão. Só não quiseram assinar ainda nada, porque eles esperavam primeiro a conclusão das eleições, para ver quem seria o futuro presidente, primeiro-ministro lá em Israel, primeiro-ministro em Israel. Né? E foi justamente agora, no dia 9, 2 dias atrás, no dia 9, que saiu as eleições, que confirmaram de novo o Bibi, né, na presidência. Esse mesmo que esteve aqui no Brasil. Né? Então, agora, nos próximos dias, esse mês ainda, no início do mês que vem, deve sair agora com o Bibi, que estava nesse tratado com o genro de Trump, deve sair agora, justamente deve sair o tratado de paz com as nações vizinhas. Né? E deve entrar aí Irã, Iraque, os muçulmanos. Adivinha agora qual é o nome que estão alinhavando para dar a esse tratado de paz? De novo, paz e segurança. Novamente. São 3 tratados no mundo. Olha como a palavra de Deus fica dita, confirmada e reafirmada. Paz e segurança. Esse é o dito. Né? Esse é o dito. Que coisa, hein? Que coisa. Deixa eu me ler aqui Mateus 24, 32. O que diz ali? Mateus 24, 32. Não, mas não é essa. Então vamos ver então Tessalonicenses. Tessalonicenses 5. Tessalonicenses é muito... Não, 2, 1 a 4, né? Então, eu queria achar aqui onde está, mas não assinalei. Onde está justamente a promessa de paz e de segurança. Mas, de qualquer forma, essas 3... a expectativa toda... Não, eu fico encantado com isto. Veja, recentemente, um rabino importante de Israel aconselhando a um eleitor que o consultava sobre a necessidade de fazer a transferência para Israel do seu título, etc., de fazer a votação agora no dia 9, e veja, a expectativa pelo Messias de Israel é tão grande, tão forte, que este rabino dizia não, nem vale a pena fazer a transferência. Nem vale a pena, porque com certeza não acontecerão aquelas eleições. E virá antes o Messias. E será ele que vai reinar sobre Israel. É verdade que a profecia do nosso rabino deu com os burros na água, porque já passou o dia 9 e houve as eleições, Bibi foi de novo confirmado, e essa é a questão. Esta é uma grande questão.
acho que nós podíamos encerrar a live de hoje, depois continuamos na outra... Só o Júlio César aqui pede se o anticristo não seria o Macron. Não, Macron não é mesmo. Não, já falei disso várias vezes. Veja, não é nada desses aí, nada desses aí. Eu ainda falarei melhor sobre isso. Mas veja, nós sabemos, por exemplo, que o anticristo nasceu em Sanaá, né, no Iêmen, Iêmen do Sul. Em Sanaá, capital de Sanaá. Ele tem todas as características orientais, ele não é um ocidental. Né? Ele tem a tez bem morena, né? Ele não é europeu, né? E clarinho, não, de olhos azuis, não. Ele tem toda a característica oriental. E não é tão garotão mais, não, já tem mais... Eu não sei que idade está o Macron agora, mas o anticristo deve contar com mais de 50 anos, 50 e poucos anos. Então, absolutamente não pode ser nem o Jarek o sobrinho, o genro que muitos querem, tem muitos vídeos aí no YouTube, pensando que ele seja o anticristo, e nem o... E essa é uma reflexão que eu queria fazer com vocês, queridos. Porque a nossa grande questão é esta. Quer dizer, aparecerá agora, quando essa aliança com muitos for feita, for assinada, aparecerá um anticristo? Eu não sei. Que força tem essa expectativa de que, de fato, o anticristo comece em Israel, né, como um Messias? E se aparecer, são todas questões que eu não sei responder, né? E se aparecer em Israel o anticristo, ele será notório para o mundo, será uma personagem que todo mundo conhecerá, e até todos os judeus logo o reconhecerão como o seu Messias. Vejam, queridos, tem tanta coisa que na verdade não se cumpre, não vai se cumprir jamais. Como a expectativa do terceiro templo, da construção do terceiro templo, de retornar aos sacrifícios, já tem até uma vaca toda vermelha, né, para o sacrifício. Uma bobagem, isso jamais acontecerá. Isto jamais acontecerá. Será que é necessário, para que comece o tempo do anticristo, que ele de fato apareça em Israel, mas já assim como um grande e importante homem para todo Israel, que nós tenhamos notícia, que até nós tenhamos notícia dele e da sua importância? Não sei se isso é necessário. Não sei se é necessário que ele tenha sequer a mesma aparência que tem, por exemplo, o genro de Trump, que assinou, que promoveu, né, esse tratado de paz. Talvez ele esteja justamente, isto é, do lado de lá, não da mediação dos Estados Unidos, do lado de lá, mas como um personagem de menor importância. Mas com sua importância, um político com a sua importância do lado de lá, desta aliança. E que vai ter algum reconhecimento por alguns judeus, talvez não os mais importantes, nem os mais religiosos. Ele é um político. Né? Nem necessariamente os mais religiosos. Na questão eu me afinco a uma outra notícia. Esta em Apocalipse 13, 11 seguida, a qual eu tenho uma palestra aí no YouTube, né, sobre o falso profeta, que diz ali que ele é que vai dar imagem para o anticristo. De forma que o anticristo pode estar aí. Já podemos ter começado a contar os 7 anos. Quem sabe mesmo em 2018. Já podemos ter começado a contar os 7 anos. Quem sabe mesmo em 2018. Mas ninguém conhece ainda o anticristo. E ele só aparecerá quando alguém lhe der a sua imagem. Quando alguém lhe der uma imagem
de homem público, uma imagem de político importante, uma imagem internacional. Nós sabemos que esse alguém é o falso profeta. Nome, Jorge Mário Bergoglio. Alcunha, Papa Francisco. Pronto, é este. Quer dizer, pode ser que até lá nós sequer saibamos. Reflitam comigo. Já não foi um importante príncipe saudita, há anos, lá com Bergoglio, pedir a ele que assumisse a chefia de todas as religiões? Foi. Já não foi um importante israelita ex-primeiro-ministro, na mesma época, senão no mesmo dia, parece que entrou um e saiu outro, saiu um e entrou outro, a mesma proposta para Bergoglio, de ele assumir. Não saiu aqui agora na Argentina, recente, o ano passado? Uma reunião importantíssima de judeus, muçulmanos e todas as religiões e não chegaram à conclusão importantíssima, soleníssima, de que Bergoglio devia assumir e não mandaram enviado lá para ele. E eu acho que tem mais um grupo que fez a mesma coisa. Acho que tem mais um grupo se não me engano, de europeus que fez a mesma coisa. Todo mundo em torno de Jorge Mário Bergoglio, pedindo a ele que assuma a liderança de todas as religiões. E ele tem sistematicamente negado, dito, não, eu sou o chefe da Igreja Católica, e já tenho demais, isso me chega, olha a minha idade, olha não sei o quê, os meus compromissos. Ele tem despachado um, outro, de todos, com a sua desculpa. Sabe quando ele encontrará alívio desta questão? Quando ele puder apresentar para o mundo alguém que assuma esta tarefa. E então, com certeza, nós conheceremos o anticristo. Por simpático, por legal que seja, por um projeto maravilhoso que ele nos apresente de paz e de segurança para o mundo, porque estes tratados de paz logo, isso que é, bom, isso fica para outra live, né? E isso é uma coisa importante, querido. Não deixa eu esquecer porque seria de ter continuidade, né? Não deixa eu esquecer, pois, de partir desse ponto. Esses tratados de paz logo serão traídos. Impressionante isso. A palavra de Deus se cumprindo. E se cumprindo assim, nós sabendo data, hora, dia, local dos grandes acontecimentos. Impressionante. Não sabemos tudo. Acabo de mostrar como nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei tudo. Mas sinais importantes nós temos, como essas 70 semanas de Israel, como essa última semana, como essa última geração que Jesus fala, como o cumprimento disso agora em 14 de maio do ano passado, que pode ter nos introduzido de cheio, pode ter, não estou afirmando peremptoriamente, mas pode nos ter introduzido de cheio aqui nesses 7 anos de reinado do anticristo. E sobre isso vou encerrar então fundamentando, uma fundamentação que se faz aqui em Daniel 12, 5 e até o fim do capítulo, versículo 13, isto. Ali é que veja, eu acabei de mostrar, de provar aqui, que esse título está errado. A semana de Daniel não é aquela do versículo 27 do capítulo 9. Não é. Porque esta última semana já se realizou, já se cumpriu plenamente até 2018. Já se cumpriu plenamente até 2018. Já encerrou. A profecia de Daniel 9 já encerrou. 2018. 14 de maio. Assim como, coincidindo com a última geração de que Jesus trata. A última geração. Coincide.
essa última semana. Aqui nós temos uma outra semana, também em Daniel. Também em Daniel. Mas não mais no capítulo 9, senão no capítulo 12, onde ele fala. É que eu sou mal de cálculos, sou muito mal de cálculos. Hoje de tarde eu queria ver se alguém calculasse comigo, mas não deu chance. Onde ele fala de 1290 dias. Quantos anos dá? Dá 3 anos e meio isso? 3 anos e meio. Ele fala de 1390 dias. E depois, uma segunda vez, ele fala de 1335 dias. Deixa eu ler para vocês o versículo, assim eu encerro e a outra vez começamos com isso. Pode ser? Diz assim ele, então... a contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo, seria isto? Perpétuo, e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Haverá 3 anos e meio. Haverá 1290 dias. Bem-aventurado, isso significa que não serão muitos, hein? Que será difícil essa bem-aventurança. Bem-aventurado, diz o Daniel, é preciso, hein? Jesus que mandou prestar atenção nele, ó. Bem-aventurado, diz Daniel, aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Chegando a 1335 dias. 45 dias depois. Sobre isso falaremos, então, na próxima live, se Deus quiser. Agora, façamos um agradecimento a Deus, rezando completas. Tem 2 ou 3 perguntas Sim. que falaram ali, mas eu não quis interromper. Marcos Fontoura disse, não seriam falsos judeus que estão em Israel e fazendo cumprir-se falsas profecias para que todos acreditem numa mentira? Bom, com certeza que... isso é com certeza. Que há uma fábrica de mentiras sionistas, né? Dos Illuminatis, com certeza. Eles carregam aí a internet e, sobretudo, eles têm a mídia na mão, então... com certeza. E aí é que está. Temos que garimpar. E o garante da nossa garimpagem que fazemos qual é o garante? A tradição da igreja, seu magistério, as sagradas escrituras, na qual nós nos baseamos para falar. Né? Esses são os garantes, os nossos santos, os nossos profetas também, né? Com certeza. E não só os antigos, também os atuais, hein? Também os atuais. Opa, atenção! Né? Não desprezar, querer que a coisa se encerre. Tem muita gente querendo encerrar aí as profecias em Fátima ou, sei lá, em que grande santo que ele ainda admira. Não podemos encerrar as profecias. Continuam as profecias acontecendo. Agora precisamos garimpar, porque com certeza há muita mentira, muita falsidade. O demônio agindo aqui pertinho de casa. Eu visitei deu-se uma aparição de Nossa Senhora, no outro município aqui pertinho. E verdadeiro, eu estive lá, constatei. Né? Mas não muito longe, houve uma falsa do demônio, atrapalhando lá. E o demônio, se diz, é o macaco de Deus. Se Deus faz aqui uma coisa, logo ali ele vai tentar fazer outra. Né? Ele está sempre tentando atrapalhar. Sempre tentando atrapalhar. Então a gente tem que saber discernir, com certeza. E o Marcos Fontoura é crítico e cuidadoso nisto. E é bom, porque nos ajuda. Também nos ajuda. Também isso nos ajuda, porque às vezes... Eu, por exemplo, sou de... Tenho que me cuidar, porque logo eu sou capaz de acreditar. Né? Por isso que eu tenho que me firmar na tradição, eu tenho que me firmar no magistério, eu tenho que me firmar na Sagrada Escritura. E a partir delas é que eu prefiro falar. Mas... a gente não pode descartar que também hoje, né, Deus fala, Deus nos fala, com certeza.
E só o de Walter Silva Souza só fez um comentário ali que ele disse que vi agora há pouco que o acordo de Trump será assinado no dia 15 de maio. Ó, Viu ó, agora há 15 de pouco. maio, viu? Mês que vem, né? Abril, É. maio, viu? Viu agora há pouco, Então, vamos ter lá uma proclamação de paz e segurança. Não demos a menor importância para isso, queridos. Não demos. Só serve para assinalar que nós realmente estamos aí, ó. Estamos aí, ó. Só serve para assinalar isso. Porque os homens não têm intenção nenhuma de cumprir. Eles assinam aqui e voltam para casa já dizendo o contrário, traindo. Sim, querida, diga. Júlio César Barbosa Gama, padre, o senhor acha... Ai, das aparições de Jacareí. Ai. É que assim, ó, o padre depois pode responder para eles à parte, né? Não, mas essa eu faço questão de responder aqui. Aqui não, esse menino, por favor, ele perdeu o chão, né? É um doidinho, por favor, não se pode ir atrás. Não. Eu até acredito que no início pode ter alguma coisa lá de sobrenatural, de Deus. Não descarto que no início. E até não digo que a culpa não seja de muitos sacerdotes porque eu tenho contato com videntes, eu sei o que eles sofrem, né? De serem afrontados, de serem assim, em público, né? Mas agora Jacareí, por favor, não, nem pensar, não dá mais. Como muitos terão visto, nós conseguimos monetizar o YouTube. Isso é uma coisa que eu queria muito há anos já. Agora, finalmente, o Jairan, da nossa comunidade, conseguiu fazer isso para nós. Estamos muito agradecidos a ele e a Deus. Então, é mais uma forma de nos auxiliar. E de adimplir esse compromisso vosso, que tanto pedis intenções, e eu faço questão que continue, e também para o ofertório, sobretudo, né, essas duas coisas, poderem nos ajudar, não só com o QR Code no Face, que nem sempre está ali, às vezes falha, mas agora com com o Superchat no YouTube. Então, tudo que fizerem, o joinha que derem, o comentário, a intenção que escreverem, o superchat ou o stick que operarem, tudo isso será de cada vez mais valor para nós. Então, vamos trabalhar, gente. É a nossa comunidade, é a Igreja Católica. É agora que nós temos que nos mostrar verdadeiramente com valor. Eu sou o Padre Paulo Renato Dornelles, da comunidade escatológica Quilha, aqui onde nós estamos construindo, então, o nosso refúgio para atravessarmos esse tempo tremendo até que Cristo encontre a sua igreja conservando a fé íntegra e pura. Quero começar agradecendo que nos ajudaram a sanar o problema das águas, nos tornando autônomos em matéria de água. Mas queria apresentar aqui o campo onde nós devemos construir as nossas casas. Temos já uma construída, a da Mari, uma casa modelo, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, cerca de 40 mil, pouco mais, gastamos nesta casa. Temos também aqui algo que nós aumentamos, arrumamos, que são os quartos destinados a acolher as famílias que vão vindo até que construam as suas casas. Dá para alojar aí umas 19 pessoas, dá para alojar, ajeitando bem. E depois convido para apreciarem a nossa próxima obra urgente, de fazer aqui uma fossa asséptica. Já aproveitamos as máquinas, fizemos um buraco. Aqui devemos colher todo o serviço desta casa e daquelas outras lá do campo, umas 15 até 25 que nós podemos construir. E esta é a casa onde vivemos. Aqui temos 2 quartos onde queremos abrigar cerca de 12 pessoas. E por enquanto estamos servidos de um único banheiro. Por isso precisamos arrombar aqui essa parede e alongar aqui para construir outros. Aqui então é o outro lado da parede, onde devem acontecer os banheiros,
com uma porta que dê para saída e entrada da casa sem passar pela capela, para o povo poder também usar os banheiros. Aqui já temos uma fossa, então vai ser mais simples. Esta é a campanha para a qual estamos pedindo urgente ajuda agora. Queridos, tudo aqui serve para edificarmos um refúgio. Por isso nós colocamos no Face um QR Code, para que as pessoas, católicos devem estar acostumados com isso, devia estar acostumado com isso, para que as pessoas vão no aplicativo do seu banco e descubram lá onde está o leitor de QR Code. E aproximando o leitor de QR Code do seu banco, daquele que nós oferecemos aí no Face, possam fazer a sua doação para a intenção de missa, para o ofertório. Então, pequena doação, mas se todo mundo fizer alguma coisa, como se acostuma fazer na missa de domingo, pelo menos uma. Conheço paróquia, eu tive em paróquia, eu fazia 2 coletas por domingo. E todos os dias da semana. Então, não há nenhum exagero em pedir que se procure atender também as nossas necessidades. Aliás, faz um mês que eu dei um mês de prazo, quer dizer, que me deram um mês de prazo para eu poder contratar a mão de obra, uma pequena mudança aqui na casa. Depois eu tenho grandes obras, muitas grandes obras, mas essa, digamos, primeira, me deram um mês, me pediram 30 mil. Eu estou pedindo esses 30 mil há um mês e nada. Nada. Então, agora é a hora. Quer dizer, nós temos que construir esse refúgio, deixar tudo mais. Vamos deixar o dinheiro na poupança? Daqui a pouquinho o leão vai comer. Não, não. Não é o leão, como é que eu vou dizer? É o dragão. O dragão vai comer tudo. Vão ficar sem nada. Então deem para nós construirmos um refúgio. Sejam generosos. Eu estou pedindo 30 mil. É o primeiro pedido, depois eu pedirei muito mais. Então é preciso atender. É preciso atender hoje este pedido.